Eu sou o Jorge Fernando, sou de Blumenau, Santa Catarina, e vim trazer um pouquinho sobre a história de Ana, que é um trabalho que a gente desenvolveu lá no CAPS Infantil, e ele tem como a proposta da gente chamar atenção para a temática de saúde mental. Hoje já foi possível a gente avaliar e escutar outros trabalhos que vêm tomando essa proporção da importância de a gente falar sobre essa temática tão importante nos dias de hoje. Então, a gente construiu um material que tem essa pretensão da gente conseguir ampliar os espaços e o olhar e a discussão em relação à saúde mental, principalmente de crianças e adolescentes, que é um ponto bastante significativo, e que tem tomado a frente aí de várias discussões do âmbito da educação, da saúde e da população em geral. Então, esse livro ele tem alguns autores, alguns deles vão participar dessa apresentação. Então, tem um vídeo gravado que eles gostariam de estar, nem todos poderiam estar, mas a gente tentou trazer, de alguma forma, essa contribuição dos autores aqui também. Tem o Ricardo, que está aqui conosco, ele é um dos autores, ilustradores do livro também. Então, a proposta, para entender um pouquinho, o CAPS Infantil é um serviço destinado a cuidar de crianças e adolescentes, no âmbito da saúde mental, principalmente com transtornos mais graves, e atende crianças e adolescentes até 18 anos. A gente vai trazer um pouquinho sobre a questão da adolescência. A gente sabe que é algo bastante significativo, cheio de desafios e cheio de fatores que são protetivos, e são influenciados por vários fatores. Pode ser genéticos, pode ser ambientais, e muitas vezes eles vão interagir entre si. E alguns fatores são protetivos e outros geram risco. Então, a gente sabe que a escola, a família, são pontos estratégicos e importantes de proteção, mas também percebemos na prática que essas duas instituições, muitas vezes, também são geradoras de sofrimento. Então, a gente sabe também que quanto mais fatores de proteção a criança ou adolescente tiver, eles terão maior resiliência e, possivelmente, adultos mais saudáveis, na questão do coletivo e de outras ações. Aqui é uma imagem do CAPS Infantil, lá de Blumenau. Falar um pouquinho sobre essa motivação. Então, em especial, a gente sabe que há um material bastante escasso para falar sobre essa temática. A gente sabe da questão da automutilação, que hoje tem se tomado cada vez mais frequente, as crianças do quarto, a questão da rede social, sem controle do que está sendo usado, Você dá um celular e aquela criança apaga, literalmente, porque ela se isola dentro de um quarto, e a gente não acompanha o que está acontecendo lá. E a inteligência artificial, ela diz, olha, se você pede depressão, eu entendo que você está buscando alguma coisa, e vai sugerindo grupos, palavras, e vai inserindo essa criança, muitas vezes, em ambientes que não são saudáveis. Então, da importância da gente falar sobre o aumento desse comportamento de risco, da importância de a gente abordar essa temática de uma forma acessível, de uma linguagem que pudesse atender a esse nosso público. E aí, diante desse contexto, profissionais, então, do CAPS Infantil se uniram para desenvolver essa temática. E aí, pensando nessa proposta, que pudesse chamar a atenção, então, dos usuários, dos familiares e da população em geral sobre essa temática. Aqui eu trago a Naime. A Naime é uma psicóloga, ela foi a principal autora do livro, que tange a questão de trazer o texto para a gente começar a discutir, então elaborar a produção. Ela aposentou ano passado, mas deixa um legado. Ela, com a história de Ana, ela fez com que ela não pudesse se aposentar, porque ela tem que estar sendo chamada para falar sobre o livro, as escolas, então ela teve que protelar. Ela está oficialmente aposentada, mas está sendo requisitada em vários momentos. E aí eu gostaria de trazer um pouquinho da fala dela, que foi, então, a principal articuladora para que a gente pudesse construir a história de Ana. Pode soltar, por gentileza, Adais? É com um sentimento de alegria que eu falo a respeito do livro A História de Ana. Ele foi escrito como uma forma de agradecer aos pais e aos adolescentes que, ao longo de todos esses anos, puderam nos confiar suas histórias e suas experiências.
Ele tem como objetivo também mostrar ao adolescente que quando ele não está bem, quando ele está em sofrimento, ele tem aonde buscar ajuda, ele pode ser acolhido e principalmente passar a mensagem de que essa vida vale muito a pena ser vivida. Então ela gostaria muito de estar aqui, então a gente encontrou um jeito de trazê-la para cá, né, e participar desse momento. Dos objetivos, então, a gente pensou elaborar um livro que sensibilizasse adolescentes responsáveis, a comunidade, profissionais da rede de saúde e profissionais da rede intersetorial sobre essa importância dessa temática. E aí, então, que pudesse abordar o comportamento de risco, o acolhimento da rede de proteção, o atendimento em saúde mental e que buscasse pensar em outras estratégias quando há o sofrimento que não fosse a automutilação. Buscamos também trabalhar na proposta de uma narrativa, então, que trouxesse, né, ilustrasse as angústias e o sentimento que os adolescentes trazem ao CAPS infantil, baseado, então, numa história fictícia, né, de Ana, que traz um sofrimento psíquico das relações, das dificuldades que ela tinha em relação a ser validado o seu sentimento. A proposta de trazer o mangá, então, o Ricardo, que está comigo, ele é o arte educador, ele fez toda a parte da arte da história de Ana, então, sempre condizente com as narrativas, e o mangá traz, então, uma identificação com esse público, né, em relação às imagens. E buscamos descrever as dificuldades, então, da família, né, isso é frescura, isso não é nada, isso é bobagem, então, da importância de validar, né, ou pelo menos observar, ter um espaço de entendimento do que essa criança ou esse adolescente está trazendo. Isso vale para o adulto também. Os comportamentos, então, do ambiente escolar, como eu falei, pode ser protetivo, mas ele pode ser também um ambiente de fatores negativos, pelo bullying e tantas outras relações. Da importância, então, da família validar, da importância da conduta da atenção primária, como rede de atenção à saúde. A atenção primária tem um fator importantíssimo por ser porta de entrada, ordenadora, coordenadora do cuidado. Então, para que ela possa fazer as articulações com os serviços especializados, por exemplo, o CAPS, sempre que necessário. E aí que a gente pudesse validar também quais são hábitos e atividades que sejam saudáveis, né, para essas crianças e adolescentes, e para a família em si. Então, é um ponto que a gente aborda muito no CAPS infantil, é ter os familiares em participação das atividades. Muitos entendem, não tem nada a ver com isso, mas também nós percebemos que grande parte do que eles estão trazendo, crianças e adolescentes, são sintomas de uma relação, de uma ambiência familiar bastante difícil. E aí eu trago também um pouquinho da fala do Ricardo, né? Pode colocar para mim, daí o nosso ilustrador, né, que fez toda a parte da arte do livro. Participar da construção da história de Ana foi uma experiência muito marcante para mim, porque nela eu pude aliar a arte à importância do trabalho que é feito aqui no CAPS infantil, um trabalho de orientação e de esclarecimento para a população nas questões relacionadas à saúde mental. Então, gente, nós fizemos o lançamento do livro, primeiramente com os adolescentes no CAPS infantil, com a sessão de autógrafo, principalmente com os 2 autores principais. Depois a gente fez o lançamento oficial, foi na Escola Técnica do SUS, na Escola Técnica de Blumenau, né? Aproximadamente 190 pessoas participaram. Esse material, então, nos deu a possibilidade da gente trabalhar e ter espaço, então, de falar sobre a saúde mental da criança e do adolescente, da temática, através de rádio, através da internet, através de televisão, de programas de capacitação, de formação de educação continuada. Fizemos inicialmente uma tiragem de 1000 exemplares, foram encaminhados para todas as escolas, todas as escolas do município, para as unidades de assistência social. Também encaminhamos para as unidades da região ali de saúde. Pudemos apresentar, então, na mostra do COSEMES lá em Santa Catarina, que nos deu a oportunidade de estar aqui. Tivemos agora recente um encontro com a União Europeia, através de Coimbra, em Portugal, que pudemos apresentar também o trabalho. Então, são espaços que ela foi permitindo da gente levar essa temática em outros espaços. E aí, finalizando, a história de Ana, então, ela se concretiza como um instrumento potente e relevante para discutir a saúde mental de crianças e adolescentes, com a comunidade em geral, para reduzir estigmas, ressaltar a importância dos fatores de proteção, das ações de educação permanente, em consonância com as diretrizes
e os princípios do SUS. O QR Code, então, traz a possibilidade de acessar a revista, tanto ela física, então, no nosso caso, ou então através online, de forma narrada ou então paginada. Era isso que eu tinha. Obrigado por todos pela atenção.